salve galerinha do bem! Sejam novamente bem-vindos ao canal TecVapo. Aqui nós temos a intenção de passar para vocês uma visão técnica de engenharia e de eletrônica dos vaporizadores. Claro, agregando conhecimento de quem também utiliza os vaporizadores. Hoje a gente vai trazer para vocês o X-Max Vital. É um produto relativamente novo no mercado brasileiro, que ele traz bastante custo-benefício para quem está se iniciando nesse mundo dos vapes. Não é um produto muito caro e eu vou trazer um pouquinho de comparativos com produtos que já estão no mercado há algum tempo e que eu considero que o Vital traz algumas vantagens em relação a eles, tá? Tanto em preço quanto em utilização, tá bom? Quando ele não é mais barato é porque ele é melhor, tá? Então nessa comparação achei bem interessante estar agregando esse conhecimento também com vocês, tá? Aproveito para deixar um grande abraço o meu companheiro Mano Vapo, que está aí no canal do YouTube. Acessem aí Mano Vapo no YouTube e conheçam o canal dele. Tem uma série de vídeos bastante elucidativos e com a utilização prática aí dos vaporizadores, tá? Como eu tenho intenção maior de estar trazendo conhecimento técnico agregado para vocês, o conhecimento de utilização mesmo eu não me foco muito, tá bom? Então vamos lá. Bom, o Vital vem nessa caixinha, ele é da X-Max, X-Vape também é a mesmo fabricante de produto com nomes comerciais diferentes. Lateralzinha aqui da caixinha. E dentro dele tem o kit, que é o vape. Vamos deixar ele aqui um pouquinho de lado enquanto nós mostramos aquilo que está incluído na embalagem. Vai ter aqui um cabinho USB desses. Considero que esses cabinhos eles não são úteis porque a gente acaba tendo em casa, é micro USB normal. É bem comum que nós tenhamos nos nossos carregadores de celular, ou atual ou antigo, né? A gente acaba sempre tendo. Aqui nós temos uma reposição onde são duas telinhas de diâmetro menor, uma telinha de diâmetro maior, que são a reposição depois para este bocal que logo vos mostrarei. Então aqui nós temos então duas telinhas menores, uma maior e uma borrachinha, um anel O-ring, cujo será para vedação, reposição de vedação do bocal do aparelho, ok? Então o kit é esse, um kit relativamente comum que a gente encontra nos vaporizadores. Eu não mostrei aqui em detalhe, mas tem uma pinça, uma escova de limpeza e um pilãozinho espátula aqui, para você pilar a erva, remexer a erva na câmara. É interessante que você o faça de vez em quando, porque aqui nós temos um vaporizador a condução. Vamos aos detalhes. Vamos lembrar aqui como é que liga o aparelho. Eu sempre me confundo se são alguns toques ou se é um toque um pouco mais longo. É um toque mais longo. Eu não sei como é que vai ficar o LED aqui com essas luzes, mas aqui a gente dá uma diminuidinha para poder ver o digital. O digital dele é muito parecido ao X-Max Stereo, ao Vital. Ele possui aqui essa parte de LCD bastante semelhante, se é que não são iguais. Inclusive as funções também são parecidas. Quando a gente pressiona aqui o menos e o liga, ele passa para graus Celsius. E mais, com o botãozinho de liga, nós temos a mudança do timer ali para 10 minutos ou 5 minutos. Vamos aumentar a iluminação aqui para mostrar o aparelho em detalhes. Aqui é a entrada de ar do aparelho, tá? Começando por aqui, acho muito interessante salientar que é uma desvantagem em relação a esses outros dois aparelhos, cujo eu considero que sejam a mesma linha de preço, porque conforme aqui vai caindo, vamos tirar aqui o bocal para vocês poderem ver como ele é lá embaixo. Então aqui você tem lá embaixo os furinhos, aqui você põe a erva e eventualmente todos os aparelhos lá embaixo você acaba que a fuligem da erva em que você coloca ali, ele acaba por cair ali no interior do aparelho, certo? Onde está a bateria, eletrônica e tudo mais. E você não consegue retirar essa fuligem sem uma desmontagem completa total do aparelho, tá? Isso eu considero uma grande desvantagem para os aparelhos que não o permitem, tá? Então nesses dois casos aqui,
complica a história. Aqui acontece a mesma coisa, tá? Lá embaixo. Só que aqui, se vocês puderem observar, eu não sei o quanto que vai poder ser visto aí na câmera, mas o airflow que a gente chama aqui, ele é muito aberto, tá? Então com um sopro aqui, se você sopra aqui, você consegue retirar a fuligem dali. Você consegue fazer uma limpeza total aqui só com soprão, meu. Você começa a soprar aqui, sopra isso de vez em quando. E consegue tirar. Isso faz com que você não tenha um aparelho com gosto de velho, tá? Esses aparelhos aí que você não consegue fazer limpeza nenhuma nessa parte aqui onde a erva vai caindo, você vai ter um aparelho ali com gosto de velho. Eu vou dar uma desligadinha aqui no aparelho, porque senão vai acabar queimando a mão aqui. Então, eu acho interessante salientar aqui o tamanho da câmera desse aparelho, é bem legal, ó. Ele tem, olha só comparado com esse aparelho Nokiva aqui, tá vendo? Ó? Olha o tamanho dessa câmera aqui, ó. Câmera bem pequenininha, parece uma espessura de um lápis aqui. Olha a diferença, ó, da câmera do aparelho. E mais um detalhe, né? O sistema de encaixe aqui do bocalzinho que vai aqui do Nokiva é um sistema de vedação péssimo, né? Ele também vai um canal, um O-ring aqui. Eu acho que não tem aqui agora o bocal para demonstrar para vocês, mas tem vídeo de sobra na internet. E ele tem problema de vedação. Se tem problema de vedação, quando você suga, naturalmente vai ter problema na eficiência do produto, né? E aqui no Vital você não vê isso. Aqui como você tem ali, ó, se você olhar aqui do lado, você vai ter aqueles anéis O-ring que vem a reposição, que eles vão ali dentro, tá? Aqui você não troca sempre, né? Você troca muito de vez em quando. Eu aconselho até a pessoa, se puder, dar uma lubrificadinha nessas borrachinhas com um lubrificante mais natural, a vaselina, por exemplo, né? A vaselina é um lubrificante tranquilo. Passa ali para que essa borracha que você consiga introduzir, tirar ela aqui com mais facilidade, sem pegar. Tá vendo? E ali onde estão as gominhas, as borrachinhas ali, tá? Eu acho que aquela reposição de borracha, na verdade, ela tem mais a ver com aquela ali que está ali dentro, ó. Não tem a ver com essa daqui não, essa daqui não troca não. Você vai trocar só aquela ali mesmo, quando for necessário. Essas borrachinhas duram bastante. Então olha só como é que o encaixe aqui do Vital, ele é extenso, você tá vendo? Você tem aqui um pescoço largo, você tem aqui bastante área e além do que, a parte interna aqui, ele faz a vedação com a borracha ali, ó. Você coloca, ele faz uma vedação 100%, tá? Então tudo aquilo que você vai sugar por aqui, você realmente vai passar o ar pela erva antes de passar por aqui, tá? Acho bem interessante salientar para vocês, que tem gente que se preocupa bastante com isso, que é na hora de abrir o produto, trocar bateria e tudo mais, tá? Já fiz a experimentação, já abri esse produto, tá? Posso explicar para vocês como fazê-lo, é bem simples. Se você olhar ali, são 4 parafusos de cabeça Allen, bem simples ali de serem desaparafusados. Você desaparafusa aqueles quatro parafusinhos. Vem aqui, você está vendo que tem aqui esse plastiquinho aqui? E esse aqui. Esses aqui também servem de suporte. Você tem que dar uma apertadinha nele e com a espátula você vai empurrando ele para cá. E daí todo o conjunto vai saindo por cima, tá? Sai inteirinho por cima, sobra essa carcassinha aqui de plástico, tá? Em relação à construção e materiais, que eu costumo falar dos vaporizadores. Como eu digo, esse é um vaporizador de entrada, tá bom? E por se tratar de um vaporizador de entrada, com custo baixo e tudo mais, se eu não me engano ele é mais barato do que o GPM Elite, apesar de ser melhor, e é mais barato do que o Nokiva, apesar de ser bem melhor, tá? Ele é bem melhor que o Nokiva e é melhor que o GPM Elite também. Dentro dele ele traz uma bateria igual ao do GPM Elite, tá? Aqui a gente tem uma bateria 18650, aqui também temos uma bateria 18650, tá? Então o padrão de bateria é o mesmo. A diferença é que para o Elite a gente também abre, só que o Elite ele tem uma chance bem maior de quebrar. Além de ter esse problema seríssimo de quebra de bocal, né? Conforme você vai tirando e colocando o bocal, principalmente com o aparelho quente, ele tem um ponto débil aqui que acaba rachando, tá? Ele quebra mesmo e você inutiliza o aparelho, não dá para usar mais. É o caso desse aqui, aparelho 100% funcionando, quebrou o bocal e não funciona mais. Isso aqui eu considero um defeito de engenharia gravíssimo do GPM Elite, irrecuperável porque o fabricante não teve interesse em corrigir esses defeitos e eles continuam até nos aparelhos atuais, até os aparelhos de hoje em dia, eles não mudaram esse lado, infelizmente. Então a gente traz aqui uma eletrônica interessante da X-Vape, X-Max, bastante confiável. Aqui nós não temos um forno frágil, nós temos um forno bem resistente, tá? Ele não quebra com facilidade, então ele é um aparelho robusto que dá para utilizar principalmente nos primeiros utilizadores, que ainda não tem tanta prática e tal, então ele ainda aceita alguns desaforos, tá? A eletrônica dele, como eu estava dizendo, ele tem um timer programável para 5 ou 10 minutos, tá? Que é uma questão de segurança do aparelho, para que você não esqueça ligado no bolso, ou vá até esgotar a bateria, quando você for utilizar já não tem mais bateria, tá?
Quanto à autonomia, eu vou pedir para vocês assistirem os outros vídeos que tem aí, para dar uma olhadinha, tá? Eu não tenho exatamente informação de autonomia, apesar de que por ser bateria 2650 ele deve chegar aos 40, 45 minutos tranquilamente de vapor. Tá? A eletrônica dele é uma eletrônica que economiza bateria, não é gastona, conforme eu já conheço dos outros X-Max. Tá? Então hoje eu me considero como um excelente custo-benefício à disposição de vocês. Esse bocal não tem frescura, você pode colocar ele de um lado, tanto quanto você pode colocá-lo do outro lado. Tá? Não tem errada de encaixe aqui. Colocou, funcionou, tá na mão, tá bom? Ele tá tendo no mercado, porque eu sei, em duas cores, que eu tenho aqui inclusive para mostrar para vocês. O outro é o branco. Olha que bonito o branco também, né? Se a pessoa curte, né, ter um produto de cor diferente. Hoje o preto são as cores mais comuns, né? Então a gente tem também a opção dele na cor branquinho. Tá bom? Deixa eu ver se é mais ou menos isso que eu queria dizer. É isso. Então nós temos, bom, eu falei que ia dizer um pouquinho em relação a esses outros produtos. A grande vantagem aqui do Nokiva é o cheiro de bateria que ele proporciona, porque ele tem aqui o ar vem toda da eletrônica, e uma bateria fora de padrão, tá? Se precisa trocar essa bateria, você pode até abrir o aparelho, não é difícil de abrir o Nokiva, só que você não consegue trocar porque você não encontra bateria de reposição. Baterias 18650 você tem a rodo no mercado, tá? Se estragar a bateria é coisa que é rara, tá? Normalmente acompanham a vida útil toda do aparelho, mas se acontecer, nesse você tem facilidade em abrir e facilidade em repor a peça, tá? Quanto à qualidade de vapor, eu não utilizei muito esses produtos, tá? Eu só testei mesmo, eu acredito que a qualidade de vapor está dentro dos padrões, ele é gostoso, ele rende bem, ele tem esse airflow bem largo, então ele não vem o ar todo da eletrônica do aparelho, então acaba poupando de cheiros aí de solda, de bateria e tudo mais. Eu considero isso bem legal, bem bacana. E eu acredito que seja isso mais, né? O carregador dele, você utiliza um carregador normal de 5 volts de no mínimo 1 ampere para ter uma carga mais rápida, né? É cerca de 45 minutos a 1h30 de carga, dependendo da eficiência do seu carregador. Tá bem dentro dos padrões em relação a isso, tá? Eu acho que é um avanço pelo preço, um avanço pelas funções aqui do LCD digital, com timer programável de 5 e 10 minutos. Bateria 18650, super durável, facilidade em abrir o produto, airflow largo, que dê para você soprar e fazer uma limpezinha interna do aparelho assim até diariamente se você pretender. Câmera resistente, de tamanho bem legal. Então tá aí, um excelente custo-benefício para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição nos comentários. Aquele abraço!